Pessoal, vamos lá então. Tá valendo aqui, já deixei gravando. Eu passei para vocês esse arquivo aqui, ó. Tá rolando. Eu deixei esse arquivo, projeto fonte 2017, tá? Dentro desse arquivo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses datasheets, esses componentes, o layout de vocês que já está pronto no Proteus, tá? Aqui a gente tem um curso de confecção de placa de circuito impresso, um curso completo de Proteus que está em espanhol, às vezes auxilia você de alguma coisa. Esses componentes não devia estar aqui e o Proteus instalado. Bom, vocês já descompactaram isso aqui? O Proteus 7? Beleza. Então depois que vocês descompactarem, vocês vão estar em um arquivo que é assim, né? Eu tenho esses arquivos aqui. É só vir aqui, ó, nessa pasta bin, tá? A gente não vai executar o Ares ainda, a gente vai executar o Isis. O que é o Proteus? É um ambiente de simulação e confecção de placa de circuito. A parte de simulação a gente faz no Isis. Depois que simulou, a gente adequa ele a uma montagem da placa e chama o outro software, que é o parceiro, que é o Ares. Então ele vai pegar aquele layout do Isis e vai tentar colocar de uma forma física para a gente poder fazer o desenho. Tá? Pode fechar o Ares, deixa só o Isis aberto por enquanto. O Isis está aberto. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir o arquivo de vocês, que é o arquivo que vocês vão ter que editar para desenhar. Hoje a gente vai fazer uma placa menor, mais simples, mais rápida, só para vocês aprenderem como funciona. Depois vocês vão pegar esse layout que eu vou mostrar para vocês, que é da placa já de vocês, e desenhar a placa do projeto. Tá? Vou pegar primeiro esse layout de vocês. É só vir aqui em File, vou mandar abrir o design. Ele está lá na pasta que eu passei para vocês. Eu acho que está na pasta Proteus, se eu não estiver enganado. AP Proteus. Aqui eu tenho três arquivos, tá? Para construir a placa, é essa PCI. Mantém, tá? Vamos lá. Meu Deus. Beleza. Eu vou abrir essa de animação aqui, ó. Esse daqui é o projeto de vocês, tá? Só que aqui, para ficar mais simples de simular, a parte de retificação eu não estou incluindo, tá? Eu já estou entrando com o sinal aqui de mais 28 retificado e menos 28 retificado. Eu não tenho aqui a parte de transformadores nem de diodo. Deixa eu abrir outro arquivo aqui. Aí não vai voltar no início, não. Voltou. Certo, então. Ó, eu vou fechar isso daqui, ou melhor, vou criar um design novo aqui, tá? Só clica nessa página aqui, ó. Tá bom? Todo mundo abriu? Abriu isso? Beleza? Ó, eu vou salvar esse arquivo aqui. Salve em algum lugar, pode ser perto da raiz do Proteus de vocês. Eu vou salvar aqui em D2 pontos mesmo, na minha máquina. Melhor, vamos lá, vai. Deixa eu salvar no lugar certo. Linux técnico, EAP. Vou criar uma pasta nova aqui, vou chamar de treinamento Proteus.
chamar aqui de TR Pro, tá? Pode deixar tudo da forma como tá. É só mandar salvar. Por que que é importante eu salvar ele dentro de uma pasta? Porque depois que a gente terminar a nossa parte de simulação aqui completa, a gente vai exportar para o Ares. Ele vai tentar criar um arquivo na mesma pasta. Depois de eu separar eles e tentar chamar um layout através do outro, ele não vai reconhecer. Vai dar erro. Então deixa os dois dentro da mesma pasta. Certo? Todo mundo está aqui? Tá ou não? Ó, como todo bom software, a gente tem aqui, ó, a aba File, né? Você vai abrir, criar um novo projeto, salvar. Um lugar que você consegue editar a forma com que você está enxergando o seu layout e também resolução de layout, resolução de layer. Uma aba para copiar, colar, e todo software tem. A gente tem também algumas outras utilidades que para hoje a gente não vai se preocupar tanto, tá? Tem umas funções aqui que são muito legais para microcontroladores que vocês estão trabalhando já, que consegue pegar o software que vocês fizerem e debugar nele. Você monta o circuito e vê como é que funciona também. Isso aqui é coisa que para talvez a gente fazer mais para frente. Bom, vamos começar. Eu vou montar aquela fonte da aula passada. Aqui, a fontezinha só com transformador. Era um circuito com tap central que eu montei, né? Aí tinha capacitor, o LED e o regulador. Isso, né? Tá, só confirmar que tá gravando, beleza. Ó, para pegar componente, aqui no lado esquerdo, eu tenho esse ambiente aqui, está escrito Pick from Libraries, que é pegar da biblioteca. Para pegar componente tem que estar marcado ele, tá? E a gente vem aqui nesse botãozinho P, onde eu estou marcando ali, ó, que é o Pick from Libraries, né? O outro é só o modo componente. Aqui é o modo componente, aqui onde você pega na biblioteca. O que eu vou fazer aqui, ó? O diodo que vocês estão trabalhando, se eu não estiver enganado, é um N5408. Um N5408. É isso? Ou vocês não sabem? Vamos olhar aqui nos datasheets. 5402. Ó, aqui nesse campo keywords é de palavra-chave, né? Eu vou escrever aqui um N5402. Tá aqui o nosso diodo, o N5402. Tá? Repara no seguinte. Aqui eu já tenho uma descrição dele. Tá em inglês, tá? Ele te mostra que é um retificador de silício, né? Mostra a máxima corrente, a máxima tensão inversa de fio dele, a máxima corrente direta, já tem essas informações aqui. Vocês compraram com o N5402 ou 5408? Vocês lembram disso? Então vamos corrigir aqui o N5408. É só dar um duplo clique com o botão esquerdo aqui em cima dele que ele vai passar para essa aba aqui de device, tá? Oi? O diodo de baixo eu acho que é uma variação do encapsulamento dele. O encapsulamento é a previsão física do componente, a distância entre terminais, o diâmetro dele, tá? Ó, eu vou clicar duas vezes aqui em cima, tá bom? Ele vai passar para a parte esquerda. Todo mundo fez isso? Não precisa clicar em OK. Observa essa região aqui, ó. Todo componente que ele tem previsto um invólucro físico para você desenhar, vai aparecer o preview dele aqui, ou seja, a pré-visualização de como ele já aqui na nossa biblioteca do Ulisses. Então isso daqui é aquele ambiente do Ares que vocês estavam brincando mais cedo. Quando eu pego um componente que não aparece aqui e mando exportar para o Ares, o que vai acontecer? Ele não vai estar lá. Então eu não vou ter um componente físico para mim poder deixar no meu desenho. Então a gente tem que se preocupar com isso daqui. Quando o nosso componente não assumir, a gente vai ter que criar um invólucro para ele, ou então, por exemplo,
Eu tenho um diodo aqui que eu não tenho esse invólucro. Para o desenho, o importante são os dois furos de espaçamento. Eu posso pegar um conector, por exemplo, com essa mesma distância aqui e colocar no lugar dele sem problema. Quando você passar para o desenho, você vai ter os dois furos com o mesmo espaçamento. Isso não vai ter variação. Só confere para mim uma coisa. Esse espaçamento de 0,55 IN aqui, tá, tudo bem. Então a gente já conseguiu passar esse diodo para a nossa área de trabalho. Eu vou pegar também um resistor para funcionar como carga, tá? Vou escrever simplesmente aqui, se eu escrever res, já aparece para mim um resistor genérico, tá? Tá, a gente vai então, vou passar também esse resistor aqui para a parte esquerda, duplo clique nele. Vou usar aqui um alternador, que é alternator. Repara que esse alternador, o que vai mostrar aqui na nossa previsão para o ar? O que aparece aqui? Por que vai aparecer isso? Isso daqui é a tomada. Tá? Isso daqui é a entrada de alimentação cerrada. Então ele não vai na sua placa. Tá? Você tem que prever depois um conector com dois terminais para você tirar a tomada, tirando da tomada e levar para sua placa. Ele não tem, mas depois a gente faz essa previsão aqui. A gente consegue atribuir. Vou dar duplo clique nele também. A gente vai também precisar de um diodo Zener, né? Vamos usar aqui um Zener de 9 volts. Eu escrevi Zener 9V1, tá? Valor padrão de Zener para 9 volts é 9,1 volts. É sempre um pouquinho acima, por conta de alguma perda. Vou pegar aqui um Zener de... só para simulação mesmo. Não vou pegar o de potência não. Vou pegar esse de 500 miliwatts aqui, ó. Tá, um N5239B. É um Zener de 500 miliwatts. Tá? Não, melhor. Espera aí. Tem um aqui de 1,5 watt. Melhor ainda, ó. 5924B. O N5924B. Tá? Ó, já tem o preview dele, duplo clique no menino. Vou passar ele para o outro lado. Vamos usar também um capacitor. Vou escrever aqui. Se eu escrever aqui CAP, ó, vai aparecer um capacitor que é genérico também, da mesma forma que apareceu quando eu escrevi RES. Só que o capacitor que a gente vai usar em fonte é o capacitor eletrolítico. Esse aqui é o capacitor de cerâmica. O nosso capacitor é diferente. Então a gente vai vir aqui, ó. Vou vir aqui em capacitors. Tá vendo? Lá embaixo eu tenho as subcategorias, ó. Vou pegar um capacitor que é radial eletrolítico, está lá embaixo, ó. Então a gente tem a categoria, né, a subcategoria e o fabricante. O fabricante eu vou deixar em todos aqui, eu nunca me preocupei muito com isso. A gente vai regular 9 volts, né? Vamos trabalhar com 12 volts vezes raiz fluida 17. Eu vou pegar um capacitor aqui, ó, que trabalha com 2.200 microfarad de capacitância e 35 volts de tensão máxima aqui para trabalhar bem frio, tá? Vai ser esse cara aqui, ó, 2.200 micro por 35 volts. É um capacitor da Maplin. Bom, corrigindo, o capacitor é esse aqui, ó, 2.200 por 35 volts. Ó, LED, como a gente vai fazer uma simulação ainda, eu vou escrever aqui, ó, Animated, que ele vai me dar os componentes que são dotados de uma animação mais
mais gráfico assim aqui no ambiente do Isis, tá? Vou pegar um LED verde qualquer aqui e repara o seguinte, ó, para nossa sorte, eu tenho dois LEDs verdes aqui, ó, para animação. Qual que é a diferença deles? Olha lá. Qual que é a diferença deles? Um eu tenho uma previsão para soldagem, né, para a parte do ISIS, e outro eu não tenho. Eu já vou pegar já para acabar com o meu problema, o cara que tem a previsão certinha. Ó, já que a biblioteca de vocês não conta com esse LED com já a previsão de encapsulamento, vamos selecionar o outro mesmo. Depois a gente, se for o caso, a gente edita, se não for perder muito tempo. Eu peguei um verde aqui, mas pode pegar a sua cor de preferência. Vamos fazer uma simulação antes de confeccionar o circuito. Eu vou escrever cell aqui. Quando eu escrevo alguma coisa que ele abre no meio de um monte de componentes, repara no seguinte, ó. Lá embaixo, eu escrevi cell. Você vai ver marcado em cinza ele já vai estar pré-selecionado sozinho, tá? Você não precisa ficar procurando. É só você ir onde está marcado em cinza, dá duplo clique. Isso daí é uma fonte. Tá aí na sua máquina, pode olhar que tá aí. Ó. Ele fica marcado em cinza aqui, com fundo cinza. Pessoal, vamos levar o transformador para lá também. Tá? Escrever transfor, ele vai aparecer, tá? Aí eu tenho aqui algumas opções de transformador. Nosso transformador é um transformador com tap central, né? Eu vou pegar esse trans 2P 3S, tá? Trans 2P 3S, beleza? Vai ser só isso então, por enquanto não vai ser só isso não. Vamos lá. Escreve aí switch, dessa forma de chave. Switch, vocês vão pegar uma chave de 3 posições. Pode ser essa chave aqui, ó, SWSPST. SPST. Oi? Não, mas é porque essa aqui é uma variação dela. Não vai ser a padrão, não. SWSPST. Aqui, ó. Depois disso, pode escrever aqui fuse. Vai encontrar pra gente um fusível. Pode ser o que ele deixar marcado mesmo, esse generic fuse symbol aqui, ó. Tá? Duplo clique nele. Pode clicar em OK. Pessoal, só uma simulação rapidinha para vocês aprenderem a trabalhar com simulação aqui no Proteus, tá? Eu vou simular aquele circuito série que a gente fez em sala de aula usando o LED. A minha fonte aqui é esse cell, tá? Só deixa marcado e não tem que clicar 2 vezes, marca ela com o botão esquerdo, só isso, tá? Depois aqui no ambiente, na área do Proteus, você clica novamente com o botão esquerdo, você vai reparar que ela vai ficar ainda atribuída ao seu mouse, né? Ela não vai soltar. Você dá um zoom com o scroll do mouse onde você quer posicionar. É muito importante estar sempre trabalhando com zoom no Proteus, tanto no ISO quanto no Ares. Seleciona para onde você quer que ela vá e clica no botão esquerdo novamente. Aqui, ó, a gente vai editar o valor dessa fonte, tá? Tanto o nome dela, o tag dela, né, quanto o valor de alimentação. Duplo clique nela aqui, ó, quando a mãozinha aparecer, tá? Não quando tiver o lápis. O lápis é para editar a trilha. Duplo clique nela, você vai ter as opções da bateria. A gente tem aqui a referência, eu vou chamar de VCC, e a tensão eu vou colocar com 9,1 volts, né, que era o valor daquele Zener que a gente usava. VCC aqui 9
9.1 volts. Muito importante, o Proteus ele não aceita vírgula, tá? A vírgula dele é o ponto. Se você colocar a vírgula, ele vai dar aí. Ó, já mudou o valor dela. Pessoal, se esse texto aqui estiver atrapalhando, esse text aqui, quando a gente for fazer o layout, você pode clicar nele aqui da mesma forma que eu estou aqui, ó, vai ficar marcado um quadradinho tracejado em volta, e arrasta ele para o infinito, tá? Vou mexer com ele e vai ficar lá no infinito, a gente não usa mais. Se quiser, se ele não estiver atrapalhando, eu deixo aqui, tá bom? A gente vai agora selecionar aqui o nosso resistor, que é o res, certo? Vou posicionar ele aqui da mesma forma, você marca ele com o botão esquerdo, no ambiente do Proteus, clica com o botão esquerdo, ele vai ficar amarrado ao seu mouse ainda, tá? Repara que o mais ou menos do teclado, você rotaciona ele. Tem como fazer isso com o botão direito do mouse e clicar para rotacionar, mas eu prefiro já deixar na posição antes de posicionar ele no layout, tá bom? Vou deixar ele dessa forma mesmo. Repara que eu tenho uns pontinhos aqui no Isis que só me deixa colocar o componente de pontinho em pontinho, né? Então é resolução do desenho dele. Eu nunca vou conseguir colocar ele entre esses dois pontos aqui, por exemplo. Tem dois pontinhos aqui. No meio aqui eu não vou conseguir colocar. Eu vou conseguir colocar ele nessa linha aqui onde estão esses pontinhos tracejados ou nessa de baixo. Mais ou menos que gira. Vou posicionar ele aqui, tá? Vamos lá, mesma coisa. Eu vou pegar nosso LED verde, tá? Ele já está numa posição... Não está na posição que eu quero ainda. Clique com o botão esquerdo para cá. A gente vai alimentar o anodo dele com mais positivo. Vou rotacionar ele. Olha que a simbologia dele é diferente para aquela que a gente viu em sala de aula, que é a simbologia do Proteus, ou a simbologia gringa. Ele também pode ser representado assim, tá? Aí agora a gente vai fechar esse circuito sério. Olha o tanto que é simples. Olha para cá, ó. Quando eu chego próximo ao componente aqui, eu sempre gosto de chegar próximo com o zoom, tá? Para ficar melhor. Repara que vai aparecer um quadradinho tracejado. Quer dizer que eu estou apto a uma conexão eletrônica com ele. Com o botão esquerdo, você vai conectar nesse ponto e você vai ficar amarrado com o mouse, tá vendo? Eu não tenho que arrastar. Simplesmente um clique ele já vai estar conectado lá. Aí, o que eu posso fazer? Ó? Se eu for clicando com o botão esquerdo, eu vou fazendo curvas. Ó. Ele vai marcando com X e eu vou fazendo a forma do jeito que eu quiser, tá? Lógico que agora a gente não precisa se preocupar com isso. Ó, eu vou chegar até aqui em cima, eu quero fazer uma curva aqui. Se não fizer sozinho, aqui ele está fazendo. Se não fizer sozinho, eu clico com o botão esquerdo e vou até o resistor. Esse meu resistor vai aparecer nele também aquele quadrado tracejado. Quando aparecer esse quadrado tracejado, adivinha o que a gente faz? Clica com o botão esquerdo novamente. Pode fechar o circuito sério então, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nessa aba aqui em cima, a aba System, lá em cima, eu tenho uma opção aqui, ó, para a gente setar, né, para a gente configurar as opções de animação. Set Animation Options. Lá em cima. Pode clicar nela e nessas duas caixas aqui, ó, eu vou marcar para ele mostrar o meu fio, a voltagem do meu fio pela cor e mostrar embaixo também o sentido da corrente com flecha. Então, simulaçãozinha de circuito eletrônico, quando eu faço para você em sala de aula, geralmente eu deixo marcado isso. Feito isso daqui, pode clicar em Play, lá no lado esquerdo. Ele vai mostrar a corrente e vai mostrar o LED não acendendo. Tá? Vamos corrigir isso? Vamos corrigir isso. O resistor, eu vou apertar Stop na minha simulação. O resistor que a gente tinha previsto em sala de aula era de quanto? 300? 330? Esse resistor aqui está como 10 mil. Então vai ficar complicado o LED acender, né? Aqui no Proteus, ohms é a letra R, tá? É um padrão comercial e também ele não aceita aqueles caracteres gregos. Vamos fazer a simulação de novo. Acendeu o LED. Milagre. Pessoal, a gente vai agora
medir tensão e corrente nesse circuito, tá? Eu vou apertar Stop. Qualquer componente novo que eu precisar inserir, ou qualquer outro recurso, eu tenho que parar a simulação. Aqui, ó, no canto esquerdo, eu tenho uma caixinha que está escrito modo de instrumentos virtuais. Clicando nela, eu vou ter o voltímetro DC e o amperímetro DC, que são os que a gente vai trabalhar agora. O voltímetro, eu clico nele, a mesma coisa. Eu vou clicar aqui no layout, vou deixar em paralelo com quem eu quero medir a queda de tensão. Vou deixar aqui no LED, ó, conecto em paralelo com ele. O amperímetro para medir, o que eu preciso fazer? Eu posso deixar o amperímetro dessa forma? Tem que colocar o amperímetro em série. Então eu vou deletar essa linha aqui, ó. Só clicar nela, vai aparecer um tracejado vermelho, tá? Botão direito nela e manda deletar o while. Vou pegar aqui o amperímetro DC, ele vai me mostrar esse valor negativo, porque ele vai estar ao contrário, mas não tem problema. Ó, eu sei que o valor de corrente aqui vai ser baixo, então eu vou mudar minha resolução do amperímetro de amperes para miliamperes. Quando você edita para editar as opções de algum componente, é só dar o duplo clique nele, né? Aqui de amperes eu vou mudar para miliamps. E vou apertar o play. Olha lá. A nossa corrente vai dar negativa, né? Ela vai ficar negativa porque o amperímetro está invertido, mas está dentro das previsões aqui. Repara que a queda de tensão do LED é diferente daquela queda de tensão que a gente deixou na tabela, porque a tabela lá é só uma aproximação só. Pessoal, a gente vai mudar então a forma de alimentação no circuito, tá? Que é importante vocês saberem também. Vou apertar Stop aqui, ó. Essa minha fonte, com essa simbologia, eu vou deletar ela. Aqui no meu lado esquerdo, eu tenho um modo de terminais. Aqui eu vou entrar com comunicação de dados de um lado para o outro, com positivo, né, com ponto de alimentação positivo ou negativo, com o GND, que é o terra, tá? Entrada ou saída para algum periférico, por aí vai. Então vou clicar aqui nesse modo terminal, vou selecionar o Power, vou colocar ele aqui em cima e o Ground aqui embaixo. A simulação vai ser a mesma, só que eu não vou usar aquele símbolo de fonte, eu vou usar ponto de alimentação. Em eletrônica a gente trabalha bastante com isso. A nossa fonte é de 9 volts, não é? Duplo clique aqui nesse Power. Vou colocar aqui mais 9 volts. Você precisa colocar se é positivo ou negativo, tá? Só 9 volts ele não vai aceitar. O efeito que a gente vai ter no circuito vai ser o mesmo. Eu vou simular. Tanto faz. Tanto faz. Eu deixo maiúsculo. Pessoal, a parte então de iniciação ao ISIS, né, por assim dizer, eu vou fechar aqui, eu vou tentar dividir o vídeo em partes, não vai ficar muito grande, tá? A iniciação ao ISIS fica por aqui.